Olá, sejam todos bem-vindos ao Band Entrevista. Redes sociais. Até que ponto nos influenciam? E mais, quando saber se essa influência está sendo positiva ou negativa? Em geral, funcionam como vitrines, que mostram pessoas, lugares e, em muitos momentos, parecem um universo à parte, onde não existem problemas nem dificuldades. A vida do outro parece ser perfeita. Vários estudos demonstram que, dependendo da situação psicológica, é recomendado que as pessoas até se afastem, momentaneamente, muitas vezes, das redes. No DF, uma pesquisa revela que o algoritmo do Instagram favorece transtorno alimentar em mulheres. E para entender melhor essa pesquisa, nós convidamos os autores do estudo, o professor de psicologia Daniel Barbieri e a estudante de psicologia Stefane Popoff. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês aqui, viu? Muito importante esse estudo, né, para todo mundo, sobretudo para as mulheres. E eu queria entender como é que foi realizada essa pesquisa primeiramente. Bem, nós começamos recrutando algumas participantes. Primeiro, ressaltando que foram selecionadas somente participantes mulheres. Então, elas foram todas selecionadas virtualmente. A gente criou um Google Forms com alguns questionários que eram de autorrelato, ou seja, elas mesmas preenchiam e já submetiam à plataforma e a gente recebia. Era de forma anônima ou não? Porque isso também é interessante, anônima, né? Sim, em termos de pesquisa, isso é muito interessante, né, Daniel? Perfeito. Sim. É um pré-requisito ético, né, de pesquisas dessa natureza, mas também, naturalmente, uma questão associada à própria validade dos dados, né, para as participantes sentirem à vontade em manifestar ali sua opinião e trazer com fidelidade ali, né, o seu comportamento era a condição primaz ela ser anônima. Né? Todas essas mulheres são moradoras do Distrito Federal? Não, a gente estendeu para o Brasil todo. Ótimo. E como é que foi a escolha dessas mulheres? Assim, qual o critério para participar dessa pesquisa? Bom, os critérios de participação, primeiramente, eram que essas pessoas se identificassem como mulheres, que fossem maiores de 18 anos, porque a gente queria restringir essa faixa etária adulta, e que fizessem uso da rede social Instagram diariamente. Não tinha nenhum limite de tempo diário, mas que isso deveria ser enquadrado como critério de participação. Perfeito. Quantas pessoas participaram, portanto, do... Foram participantes 118 mulheres. E em quanto tempo foi feita essa análise com essas mulheres? O projeto ele teve duração, né? O projeto todo, né? Ele teve duração de 1 ano, né? Um projeto contemplado pela instituição de ensino, que é a Stefane, que eu sou professora Stefane, estudante de graduação, Uniceub. Ele foi um projeto de duração de 1 ano e dentro desse 1 ano, né, ocorreram todas as etapas do projeto. Então, tanto a preparação dos instrumentos, a análise dos dados, o próprio estudo da literatura e a coleta em si durou em torno de 3 meses, né? Foi o tempo da coleta. E um fato importante que eu acho relevante de trazer para essa questão é que essa coleta, ela coincidentemente ocorreu durante a pandemia. Sim. Né? Que tem uma relação, a nossa pesquisa não analisou isso especificamente, mas tem uma relação com um uso maior das redes sociais, né? Então, querendo ou não, tem esse fator aí. Então, quando a gente fala assim, que o algoritmo do Instagram favorece o transtorno alimentar em mulheres. O que isso quer dizer? Bom, acho que o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro é que utilizar o Instagram de maneira isolada não causa um transtorno alimentar. Quando a gente está falando de um transtorno mental, a gente necessariamente está falando de causas multifatoriais. Então, são diversos fatores que se interrelacionam que podem causar, sim, um transtorno. Então, a gente também está falando de personalidade, de questões sociais, culturais, familiares. Então, a gente não pode afirmar, né, dessa maneira que utilizar o Instagram causa um transtorno alimentar. Mas o que a gente viu na pesquisa é que ele pode sim servir como um comportamento de risco associado aos transtornos alimentares. A gente analisou 2 variáveis importantes, que era a adição ao Instagram, ou seja, se a pessoa está viciada no Instagram, se ela usa ele de maneira exacerbada. Desculpa, tá? Claro. O que seria usar? Porque isso também é muito... É difícil você mensurar, ou não, né? O que seria, ainda mais eu sou mãe de adolescente, 14 anos, né? E é muito difícil você controlar isso e eu acredito que as pessoas têm essa preocupação. Como mensurar se a pessoa está exagerando nas redes sociais, está usando muito? Então, por exemplo, vocês fizeram essa pesquisa, analisaram, a pessoa está exagerando. O que seria um exagero nessa utilização?
Tem uma questão, Renata, assim, não existe infelizmente, Exato. essas questões não existe a partir de tantas horas, ou a Exato. partir de tantas publicações. Mas, vamos dizer assim, um elemento que é vamos dizer assim, comumente pacífico entre pesquisadores da área, é principalmente a questão da substituição. Perfeito. Por outros afazeres, né? A pessoa perder desempenho, por exemplo, no trabalho, nos estudos, Ótimo. na vida pessoal, na vida conjugal, né? Trocar entretenimentos, por exemplo, tipicamente prazerosos, como, por exemplo, um almoço em família, uma saída para um shopping, para uma balada, pela rede social. É você pensar como um outro vício, né? Sim, não deixa de ser, Raciocinar né? como um outro vício, né? O álcool, né? entendido, Uma droga, sim, alguma sim, coisa sim. assim. A dependência, A né? dependência, A né? dependência. E também, nas redes sociais, entra uma questão muito importante, que é o comportamento, qual é a importância, a valoração que você dá para o retorno da rede. Isso é... Que essa é a questão. Porque você pode publicar uma foto e publicou aquela foto porque você queria compartilhar com as pessoas, para que as pessoas vissem onde você está, aquele momento, ou você pode publicar aquela foto para que as pessoas vejam e você dar uma importância significativa para aquele retorno. Eu me valorizo na medida em que a minha foto é valorizada, que tem curtida. Caso contrário, eu não me sinto valorizada. Sim, Exatamente. que esse passa a ser o elemento complicador de risco. Isso aí é muito importante a nossa sociedade debater sobre isso, né? Sobre com relação a todas as gerações e, sobretudo, claro, as gerações que nasceram com esse instrumento, né? Sim. Porque perde-se a relação real e a relação virtual ganha um valor que realmente não precisa ter e não tem, né? Sim. Né? E aí começam a vir os transtornos. E assim, é o que a gente estava falando aqui, quer dizer, a vida do outro parece ser perfeita. Então você começa a ver mulheres, né, com corpos maravilhosos, silicone, não sei o quê, e muitas vezes até com filtros, né? Coisas que não são reais, e aquilo passa a ser real e você quer alcançar algo que é inalcançável. É mais ou menos por aí. Esse talvez seja o grande fator de risco, no momento que isso passa a ser um elemento balizador da vida da pessoa, né? Por exemplo, o filtro, né? O exemplo do filtro. O filtro é um grande elemento de debate hoje na questão do Instagram, TikTok, todas as redes sociais. Existe problema no filtro? Tecnicamente não, né? Os filtros até começaram como um elemento engraçadinho, um elemento... Agora, outra coisa é a dependência do filtro. Por exemplo, as pessoas hoje que buscam procedimentos estéticos para se adequar ao filtro. Né? Aí a gente começa a ter uma discussão mais aprofundada. E além do filtro, tem as mudanças que fazem também, né? De afinar a cintura, não tem... O próprio Photoshop, O Photoshop! Começou assim, Pronto, depois foi migrando para os filtros. Inclusive, a gente falando sobre essa questão de filtro, me lembrou que durante a pandemia os procedimentos estéticos aumentaram muito. E o Brasil é o país que mais faz procedimento estético. Campeão, exatamente. Então é um debate... E assim, quem sofre com tudo isso é a mulher. Até trazendo aqui, né, o mérito aqui, a escolha do tema específico foi uma escolha da Stephanie, né? Eu como orientadora ali, né, tá dentro da minha alçada de pesquisa, mas foi a escolha dela. E o elemento motivador inicial, a provocação da Stephanie nisso sempre foi essa, né? Que não que os homens não venham a ser afetados, mas majoritariamente essa pressão estética, ela é prioritariamente, né? A pressão é muito mais forte sobre as mulheres, né? Então... Muito mais. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre um estudo que revela os prejuízos que as redes sociais podem causar às mulheres. Os nossos entrevistados são a estudante de psicologia Stephanie Popoff e o professor de psicologia Daniel Barbieri. Nós falávamos aqui, né, sobre esse estudo, enfim, estamos nos aprofundando sobre esse estudo, e eu queria perguntar, Stephanie, para você, se de fato esse aprofundamento e esse exagero, né, nas redes sociais, no Instagram, de acordo com a pesquisa que você fez com essas mulheres, se afeta a autoestima dessas mulheres? Sim, bastante. O que a gente pode perceber é que existe uma correlação, ou seja, duas variáveis estão fortemente
correlacionadas, elas andam juntas, que são justamente a insatisfação corporal e o nível de adicção ao Instagram. Então, o que a gente pode concluir a partir disso é que pessoas insatisfeitas com o corpo tendem a usar a rede social com maior frequência e maior intensidade. Então, isso pode, né, nos trazer alguma pergunta ou até uma própria resposta de que existem alguns conteúdos que precisam ser rastreados de maneira mais profunda, que podem estar relacionados com a insatisfação corporal e com o rebaixamento da autoestima dessas mulheres que foram participantes do estudo. É uma armadilha, na verdade, né? A grande questão, assim, né? Eu acho importante a gente fazer um alerta aqui, né? E eu sempre, quando a gente fala isso, comenta muito isso em sala de aula, assim, quando a gente fala redes sociais, assim, tem que ter prudência como qualquer mecanismo de interação entre os seres humanos, né? Você colocou no bloco anterior muito bem assim, né? Por exemplo, não existe relacionamento infeliz, não existem pessoas não atraentes, porque a questão toda está na maneira como as pessoas vão interpretar aquilo. E justamente a associação disso com a autoestima é que pessoas com autoestima mais rebaixada, muitas vezes elas têm uma tendência de ter uma dificuldade justamente nessa distinção e serem mais afetadas por aquilo que estão vendo. Uhum. Então, a mulher, no caso, as mulheres que participaram da pesquisa, as participantes, elas tenderam a se ver né, mais insatisfeitas, né, mais insatisfeitas com a vida como um todo, elementos corporais, né? Então, assim, tudo isso, né, passa a ser, né, justamente gerar esse algoritmo, né, que é essa questão que gera esse risco, né? Tem algumas coisas que são importantes a gente entender. Por exemplo, né, isso foi muito falado nessa questão das fake news, né? Ou seja, quanto mais você dá like ou você explora um conteúdo, mais esse conteúdo aparece para você, né? E isso foi muito falado exatamente por conta disso, né? Da questão das fake news. Então, por exemplo, quanto mais uma mulher ver uma imagem de uma mulher com corpo bonito, enfim, musculoso, ou que ela considera bonito, mais aquelas imagens vão aparecendo e surgindo para ela. É isso que a gente chama até de algoritmo, Sim, não é isso? uhum. É nesse sentido, né? Então, assim, o que a gente precisa entender é isso. A rede social é um instrumento neutro por si, né? Então, você pode ter ali, estudar, por exemplo, eu faço psicanálise, então eu tenho ali aulas de psicanálise de graça, enfim, vários outros estudos de filosofia, de várias outras coisas que você pode acrescentar e muito na sua vida, né? Então, é um instrumento maravilhoso que pode ser usado de formas maravilhosas. Mas que aqui, o que vocês estão nos trazendo é um alerta e é isso que as pessoas têm que ficarem atentas, né? O que você está fazendo, o que você está fazendo com esse instrumento e o que esse instrumento está fazendo com a sua vida. Porque, veja, tem pessoas, isso é muito sério, porque tem pessoas que se matam por uma baixa autoestima, por não se acharem adequadas ao padrão da sociedade. E existe toda uma indústria por trás disso para que a mulher não se ache adequada à sociedade. Para que a mulher queira fazer plástica dividida em 1000 vezes, né? Queira colocar um silicone dividido em 100 vezes, para que ela nunca esteja satisfeita com o corpo dela. E há toda uma indústria por trás disso, para que nós nunca nos sintamos satisfeitas como nós somos e estamos. Então, é um debate, por isso que eu fiz questão de trazer vocês aqui, porque, assim, é um debate que a gente precisa fazer. Claro. Por exemplo, silicone. O Brasil é o país que mais coloca silicone, né? Que é um implante de silicone. Tem agora uma discussão sobre o explante, porque o silicone, ele causa inúmeros prejuízos a mulheres, não só psicológicos, mas físicos, inclusive cânceres. Né? Então, você está se intoxicando. E pense numa cirurgia estética. Sim. O que você está fazendo com o seu corpo? Não sou contra. Se você não tem seio, quer colocar seio, perfeito. Mas a questão é a exploração que se faz da mesma forma que a gente está trazendo o debate de vocês aqui. Isso está destruindo o psicológico de várias mulheres. Não é isso? A questão é a construção de alguns padrões sociais, muitas vezes, que aparentam ter que ser seguidos. Exato. E aí, muitas vezes, a depender, por exemplo, e é o que a pesquisa discute, a depender da própria, vamos dizer assim, o estado psicológico da pessoa, esses padrões, eles podem recair sobre essa mulher de uma maneira mais forte ou mais fraca, né? Então, o grande perigo, o grande alerta é justamente essa questão.
o quanto esses padrões estão sendo construídos e qual é o perigo que esses padrões estão, né? E muitas vezes impostos, né? Sim. Muitas vezes impostos, sem que a gente perceba. E assim, Daniel, você colocou uma coisa muito interessante, que é a pandemia, assim, poucos de nós estamos com o nosso psicológico bem. A gente já vem sobretudo depois da pandemia. Sim. Porque, veja, são pessoas que perderam parentes, são pessoas que viram várias coisas acontecendo. Então, poucos de nós estamos com o psicológico bem. Aí você vem sendo bombardeado com um monte de coisa que não faz parte da nossa realidade, né? Com uma exigência de um padrão de beleza que não é nosso. Então, cara, a gente tem... Mulheres, vamos nos libertar disso! Isso até me revolta um pouco, sabe? Mas o dado, ele é preocupante e até Sim. certo ponto revoltante, porque mostra essa vulnerabilidade, né? Exato. A pandemia mostrou para todos nós que nós somos extremamente vulneráveis. E se a gente fica vulnerável, e aí no caso específico das mulheres, com a interação com as redes sociais, elas se tornam mais vulneráveis ainda, né? Mais fragilizadas, né? E é uma cobrança, você com certeza você escolheu esse tema por conta disso, né? É uma cobrança estética, social, que existe em cima das mulheres, que não é de agora, obviamente, que é de séculos, mas que agora a gente está debatendo, né? E tem várias pesquisas, a professora Valesca Zanello, a professora Carla Antologa da UNB, várias pesquisadoras que falam sobre isso, a gente precisa falar sobre isso, porque isso é uma prisão para as mulheres. Perfeito. E sempre existiu, é muito bom você ressaltar isso, porque sempre existiu um padrão estético muito voltado para as mulheres. E ele vai mudando conforme o período histórico no qual a gente está inserido. Já teve períodos em que o padrão de beleza era ser mais gordinha, ter um peso maior, que era sinônimo até de riqueza, que você estava comendo bem, Exato. mas continuava sendo um padrão. E hoje em dia o que a gente tem é um padrão hegemonicamente magro. Sim. E a grande questão do Instagram é que ele realmente funciona como uma vitrine social. Né? Esse padrão que está sendo paulatinamente imposto para a gente no nosso dia a dia é reforçado nessa mídia. Então, não, a gente não deveria demonizar o Instagram. Como você mesma falou, a gente tem ferramentas excepcionais de educação, de interação social. Tem pessoas que têm essa dificuldade de realmente interagir. Até nessa questão de motivação para fazer exercício, tem pessoas que fazem isso com responsabilidade. Mas muitas vezes a gente acaba caindo para o outro lado, que é o lado mais sombrio, né? O lado de realmente se sentir constantemente pressionada a atingir um certo corpo e que aquilo vai ser sinônimo de felicidade. E que, na verdade, é uma falácia, não tem nada a ver com isso. Se a gente atinge um certo corpo, os problemas vão continuar existindo, né? Verdade. Verdade, pura verdade. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Basta Entrevista, hoje falando sobre um estudo que revela os prejuízos que as redes sociais podem causar, sobretudo às mulheres. Os nossos entrevistados são a estudante de psicologia Stefane Popoff e o professor de psicologia Daniel Barbieri. Pois bem, a gente falou, nos aprofundamos sobre esse estudo e várias outras coisas aqui, um bate-papo super importante. E aí eu queria saber o seguinte, Stefane, o principal objetivo desse estudo seria o quê? Alertar as mulheres, conscientizar as mulheres sobre esse tema tão importante? Perfeito. Eu acho que ao longo da nossa trajetória durante esse estudo foi algo bastante importante saber conscientizar essas pessoas sobre os principais perigos dessa rede social, que muitas vezes estão relacionados, sim, a possíveis transtornos alimentares ou problemas de autoimagem, que podem estar corroborando por meio da utilização do Instagram. Então, de certa maneira, eu diria que sim. E quando a gente fala de transtornos alimentares, a gente está falando de bulimia, né? Ou seja, de anorexia também, né? As pessoas que se alimentam e fazem o próprio vômito, né? Assim, provocam o próprio vômito, pessoas que passam horas sem comer, ou muitas vezes há uma distorção do próprio corpo, da imagem corporal. Né? Esse é um sintoma bastante importante na maioria dos transtornos alimentares. Hoje em dia, os 3 transtornos alimentares mais comuns na população são esses 3, a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. E as mulheres, elas relataram isso? Então, a gente fez essa pergunta. Cerca de 14,1% das mulheres respondentes da pesquisa tinham algum transtorno alimentar diagnosticado. Mas, na verdade, o transtorno mais prevalente nessa pesquisa foram os transtornos de ansiedade. Ansiedade. Isso.
que estão muito associados com comportamentos, né, com, vamos dizer assim, desvios de comportamentos alimentícios, desse tipo, né? Quem eventualmente ou tem ansiedade, ou já teve até mesmo quadros de ansiedade, momentos de ansiedade, sabe que muitas vezes a alimentação é um elemento de escape, né? Tanto quando a gente fala alimentação, a gente fala tanto alimentação em termos nutritivos, comida mesmo, como, por exemplo, consumo, ingestão de bebidas alcoólicas, por exemplo, isso também está dentro da questão da alimentação. Então, é aquilo, né? Porque, assim, a gente vive numa sociedade e todos nós, de uma forma tão automática, né? Tão automatizada, então você faz a coisa e não para pensar, né? Então, por exemplo, na questão das redes sociais, você muitas vezes passa horas ali e não para pensar no que aquilo está te causando, né? De forma positiva e, no caso, negativa, sobretudo que a gente está falando aqui. Então, a ideia é que as pessoas passem a se conscientizarem mais, né? Do que aquilo está causando nelas. E muitas vezes, assim, até ou darem um tempo, tem pessoas que fazem isso, né? Alguns artistas, não, vou dar um tempo, vou me desintoxicar e tal. E é válido, né, às vezes. Eu acho que a grande provocação, assim, né, a pesquisa, ela traz essa provocação, é a questão da reflexão, né? Qual é a sua interação, né? Por exemplo, a nossa pesquisa não mediu isso, mas outras pesquisas mostram que as pessoas, elas têm uma percepção muito errada sobre quanto tempo elas passam nas redes sociais. As pessoas, em geral, elas tendem a jogar muito mais para baixo do que elas realmente consomem. E não é que elas estão querendo esconder, é percepção, é que o tempo voa, né? Às vezes, por exemplo, você deita na cama ali, fica no Instagram, no TikTok, você vai vendo ali, às vezes você fica 1 hora assim e voou, né, aquele tempo. Então, assim, e o que você consumiu nessa 1 hora? O que isso que você consumiu te provocou? Essa é a reflexão que tem que ser feita, né? E aí entra no que você colocou, né? Os próprios comportamentos regulatórios, reconhecer que a interação às vezes não é positiva, ou que a exposição não está te fazendo bem, ou que o consumo da exposição de outros não está te fazendo bem, né? Trazer isso, até do ponto de vista da psicologia clínica, da terapia, tem pessoas levando isso para o contexto da terapia, né? Trabalhar melhor a sua interação com as suas redes sociais. Em que sentido, assim? Como é que você está captando isso? Então, por exemplo, olha, as pessoas, por exemplo, muitas vezes, e aí no caso específico de mulheres, que é o elemento provocador da pesquisa, às vezes, por exemplo, a maneira com que você interpreta as reações que vêm das redes sociais te afetam. Então, adotar condutas comportamentais no âmbito da terapia, treinar condutas comportamentais que vão ou reduzir essa exposição ou saber filtrar melhor essas percepções. Então, tudo isso tem que ser, né? Eu acho que isso tudo, a moral da história, tudo isso tem que entrar na mesa para discussão. As redes sociais pararam de ser só aquele palco aquela coisa de rir e ver a vida dos outros. Não, existe um perigo associado ao consumo delas, né? E é real, tá aí, né? E falando mais especificamente dessa questão alimentar, o que eu vejo também é que às vezes as pessoas se sentem um pouco fracassadas por ter esse comportamento inevitável que o Instagram traz pra gente de comparação. Sim. Então, existe esse movimento fitness na internet, das pessoas postando a rotina, o que elas comem, e parece uma vida perfeita. Parece que elas não erram. Dá uma sensação de que nós somos realmente robôs. Fracassados, né? E quem tá de fora, que não consegue seguir, comi um chocolate hoje, nossa, eu sou fracassado, não consigo fazer nada. Isso se expande para outros aspectos da vida. Né? Se eu não consigo seguir uma dieta, será que eu vou conseguir trabalhar? Será que eu vou conseguir estudar? Será que eu vou conseguir manter um relacionamento? Então, isso vai gerando um sofrimento muito maior do que só o da dieta. Sim, tem toda a razão. Porque, sobretudo, a mãe e mulher, né? Claro. Ser mãe, ser dona de casa, trabalhar, fazer exercício e manter é muito difícil. Então, quando você vê a vida que parece ser perfeita, e essa comparação, ela é muito cruel. Né? É algo que a gente tem a gente precisa se policiar para não fazer. Porque, assim, a grama do vizinho está sempre verde, né? Mas não é de verdade, né? É sintética. E até entender que tudo aquilo que está lá, ele está programado para estar lá. Então, aquela foto que aquela mãe, mulher, trabalhadora colocou naquele momento super plena, ela foi colocada lá de maneira proposital. Então, aquilo retrata um momento, um instante, que não... Um fragmento, que né? não necessariamente te torna menor, né? Alguma coisa assim. Então, tudo envolve a questão da interpretação, né? Justamente como, né? A própria interação da pessoa com aquilo, né? É muito, muito bacana, viu? Muito legal mesmo. E esse estudo, então, a ideia é que vocês publiquem ele, né? A ideia é que
seja publicado, né? Estamos trabalhando nisso. Exatamente, essa é a nossa etapa agora, né? Trabalhar aí com a publicação no formato de artigo científico dele, né? E assim, eu sempre falo aqui que todo mundo deveria fazer terapia, análise. E quem tiver, né, se sentindo, enfim, fracassado, com autoestima baixa, que não consiga fazer essa autorreflexão, é muito importante. Eu sei que no CEUB tem um projeto que atende pessoas de graça também, não é isso? Sim, sim. Um valor social. Valor social, né? Que é quanto? Só para as pessoas saberem. Ah, agora eu não Enfim, lembro ok, exatamente. não sabe, mas é um valor acessível. Sim, é um bem valor acessível. muito acessível. Muito Então, basta ir lá na universidade. No edifício União, fica no setor comercial, Bem no comecinho ali, na né? frente do hospital de base. Sim, sim. Né? Especificamente o da psicologia, o Semfor. Isso vale falar também, por exemplo, com relação aos transtornos alimentares, tem atendimento social também da área de nutrição. Bacana. Né? Então tem todos os vários ramos ali, né? E é um serviço onde, bom, a Stephanie está lá agora, né? Vai trabalhar lá agora, né? Justamente estagiar nisso. Então, assim, são os nossos alunos supervisionados ali trabalhando justamente e oferecendo esse serviço para a comunidade. Porque é muito importante, né? A pessoa saber que precisa de ajuda e procurar ajuda. Né? Às vezes é o mais difícil, né? Reconhecer que você tem um problema e ter a motivação de buscar alguém Exato. mesmo com problema já. Exatamente. Então é muito importante, né? Passou aí o Janeiro Branco, né? Que é o mês de combate ao suicídio, assim, de conscientização, né? Combate ao suicídio. E a gente sabe que mais de 90% dos casos podem ser evitados com tratamento, com as pessoas pedindo ajuda. E tudo isso aqui a gente sabe que pode levar num buraco que a pessoa pode sair. Né? Com certeza. Então é isso, gente. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Que venham mais trabalhos para conscientizar a sociedade, conscientizar as mulheres e que a gente possa nos libertar cada vez mais dessas algemas. Obrigada, viu? Obrigada a você. E é isso, o Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite o seu fim de semana. A gente se vê sábado que vem. Beijo, tchau, tchau.